pessoas. Bora dar continuidade na leitura da Bíblia, terminar o Evangelho de São Mateus. Chegamos aí ao capítulo 22, estamos no marco de 607 páginas, quase terminando nossa Bíbliazinha pequenininha. Mas vamos lá. Parábola do banquete nupcial, capítulo 22. E respondendo-lhe Jesus, lhes tomou a falar a segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Eis, aqui tenho preparado meu banquete, os meus touros e os animais cevados que já estão mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite, e se foram, um para sua casa de campo e o outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de o haverem ultrajado, o mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas, e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: As bodas, com efeito, estão preparadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de se acharem no banquete. Ide, pois, às saídas das ruas, e ao quanto achardes, convidai-os para as bodas. Tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram os que acharam maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete das bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Haverá aí choro e ranger dos dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. O tributo devido a César. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam no que falasse. E enviaram-lhe os seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, nós sabemos que és verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, e não se te dá de ninguém. Por que não fazes acepção de pessoas? Dize-nos, pois, qual é o teu sentimento? É lícito dar o tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhe disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando isto ouviram, se admiraram, e deixando-o, se retiraram. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia, vieram ele aos saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe fizeram essa pergunta, dizendo: Mestre, Moisés disse: O que se morrer algum que não tenha filho, seu irmão se case com sua mulher e dê sucessão ao seu irmão. Ora, entre nós havia 7 irmãos. Depois de casado faleceu o primeiro, e porque não teve filho, deixou sua mulher ao seu irmão. E mesmo sucedeu ao segundo, ao terceiro e até ao 7º. E ultimamente, depois de todos, faleceu também a mulher. Ao qual dos 7 logo pertencerá a mulher na ressurreição? Porque todos foram casados com ela. E respondendo, Jesus lhes disse: Errais, não sabendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque depois da ressurreição, nem as mulheres terão maridos e nem os maridos mulheres, mas serão como os anjos de Deus no céu. E sobre a ressurreição dos mortos, vós não tendes lido o que Deus disse falando convosco? Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas de vivos. E a gente do povo, ouvindo isto, estava admirada na sua doutrina. O mandamento máximo. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, se juntaram em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei?
Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o máximo e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e a tua alma e de todo o teu entendimento. E o primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Questão da origem do Messias. Estando junto os fariseus, Jesus lhes fez essa pergunta, dizendo: Que vos parece a voz do Cristo? De quem é ele o filho? Responderam-lhe: de Davi. Jesus lhes replicou: Pois como lhe chama Davi, Espírito, Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha mão direita até que eu reduza os teus inimigos a servirem os cabelos a teus pés? Se, pois, Davi chama o seu Senhor, como é ele o seu filho? E não houve quem lhe pudesse responder uma só palavra. E daquele dia em diante, ninguém mais ousou fazer-lhe perguntas. Hipocrisia dos fariseus, capítulo 23. E então falou Jesus às turbas e aos seus discípulos, dizendo: Sobre a cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. Observai, pois, e fazei tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os obreis segundo a prática das suas ações, porque dizem e não fazem, porque atam cargas pesadas e incomparáveis e põem sobre os ombros dos homens, mas nem com o dedo as querem mover, que fazem todas as suas obras para serem vistos dos homens. Por isso, trazem as suas largas tiras de pergaminho e grandes franjas, e gostam de ter nos banquetes os primeiros lugares, e nas sinagogas as primeiras cadeiras, e que saúdem na praça, e que os homens os chamam de mestres, mas vós não queirais ser chamados de mestres. Porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém chamei de Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Nem vos intituleis mestres, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. O que dentre vós é o maior será o vosso servo, porque aquele que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam deixais entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, fazendo largas orações. Por isto levareis no juízo mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra por fazerdes um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis em dobro, mais digno do inferno do que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: todo o que jurar pelo templo, isso não é nada, mas o que jurar pelo ouro do templo ficará obrigado ao que jurou. Estultos cegos, pois qual mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Pois estultos e cegos, pois qual mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Altar, isso não é nada, mas qualquer que jurar pela oferenda que está sobre ele está obrigado ao que jurou. Cegos, pois qual é o mais, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura por ele, e por todo quanto sobre ele está. E todo que jurar pelo templo, jurar por ele, e pelo que habita nele. O que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã e do endro, do cominho, e haveis deixado as coisas que são mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Estas coisas eram as que vós devíeis praticar, sem que, entretanto, omitisseis aquelas outras, condutores cegos, que quais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque limpais o que está fora do corpo e do prato, por dentro estáis cheios de rapinas e imundícies. Fariseu cego, purifica primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados, que parecem por fora formosos aos homens, e por dentro estão cheios de ossos, e por fora estão cheios de ossos
de mortos e de toda asquerosidade. Assim também vós outros, por fora vos mostrar a verdade junto aos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e iniquidade. Então, no livro. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os moriventos dos justos, e dizeis, se nós houvéramos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido companheiros do sangue dos profetas, e assim dais testemunho contra vós mesmos, de que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Acabai vós de encher a medida dos vossos pais, serpente, raça de víboras, como escapareis de vós, de serdes condenado ao inferno? Por isso, eis aqui estou eu, que vos envio profetas e sábios e escribas, e deles matareis e crucificareis a uns, e deles açoitarei a outros nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que venha a vós sobre todo o sangue dos justos, que se tem derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vós destes a morte entre o templo e o altar. Em verdade, vos digo que todas essas coisas virão a cair sobre esta geração. Apóstrofe Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, de modo que uma galinha que recolhe debaixo das asas dos seus pitos tu não o quisesse? Eis aí vos ficará deserta a vossa casa, porque eu vos declaro que desde agora não me tomareis a ver, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Destruição do templo de Jerusalém, capítulo 24. Tendo saído Jesus do templo, se ia retirando, e chegaram a eles os discípulos para lhe mostrarem a fábrica do templo. Mas lhe respondo, lhes disse, vedes tudo isto? Na verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, se chegaram a ele seus discípulos à pura idade, perguntando-lhe, dize-nos quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Respondendo, Jesus lhes disse, vede, não vos engane alguém, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Haveis, pois, de ouvir guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos turbeis, porque importa que assim aconteça, mas não é este ainda o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá pestilência, fomes, terremotos em diversos lugares. E todas essas coisas são princípios das dores. Então vos entregarão a tribulação e vos matarão. Sereis aborrecidos de todas as gentes por causa do meu nome. E muitos então serão escandalizados e entregarão de parte a parte e se aborrecerão uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis aborrecidos de todas as gentes por causa do meu nome. Muitos então serão escandalizados e se entregarão de parte a parte, e se aborrecerão uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porquanto multiplicar-se-á a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Mas o que perseverar até o fim, será esse salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho com todas as gentes. E então chegará o fim, quando vós, pois, virdes a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, reinando no lugar santo, o que lê, entenda. Então, os que se acham em Judeia fujam para os montes, e os que se acham no telhado não desça a levar coisa alguma de sua casa. E o que se acha no campo, não volte a tomar sua túnica. Mas ai das que estiverem pejadas e das que criarem naqueles dias. Rogai, pois, que não seja a vossa fuga em tempo de invento em um dia de sábado. Porque será então da aflição tão grande, desde que há do mundo até agora, e não houve e não haverá outra semelhante. Se não abreviassem aqueles dias, não salvaria pessoa alguma. Porém, abreviar-se-ão aqueles dias em atenção aos escolhidos. Então, se alguém vos disser, olhai, aqui está o Cristo, ou ele o acolá, não lhes deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas tais, que se fora possível até os escolhidos se enganariam. Vede
que eu vou-lo advertir antes. Se, pois, vos disserem, ei-lo lá está no deserto, não saiais. Ei-lo cá me retirado da casa, não lhes deis crédito. Porque do modo que um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser também a vida do Filho do Homem. Em qualquer lugar que estiver o corpo, ai se não se juntar também as águias. Fim do mundo e vinda do Filho do Homem. Logo depois da aflição daqueles dias, escurecer-se-á o sol e a lua não dará sua claridade. E as estrelas cairão do céu e as virtudes do céu se comoverão. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem do céu. Então todos os povos da terra chorarão. E virão ao Filho do Homem, que virá sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade, e enviará os seus anjos com trombetas, e com grande voz ajuntarão os seus escolhidos aos quatro ventos, do mais remontados dos céus até as extremidades deles. Sinais dos tempos. Aprendei, pois, o que vos digo. Pois, uma comparação tirada da figueira, quando os seus ramos estão já tenros e as folhas têm brotado, sabeis que está perto o estio. Assim também, quando vós virdes tudo isto, sabei que está perto as portas. Na verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que se cumpram todas essas coisas. Passará o céu e a terra, mas não passarão minhas palavras. Naquele dia, nem aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, senão só o Pai. E assim como foi os dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não entenderam, enquanto não veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E então de dois que estiverem no campo, um será tomado e o outro será deixado. De duas mulheres que estiverem moendo em um moinho, uma será tomada e outra será deixada. Necessidade da vigilância. Velai, pois, porque não sabeis que é a hora de vir o vosso Senhor. Mas sabeis que se o pai de família soubesse que a hora viria de vir o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós também preparados, porque não sabeis em que hora tem de vir o Filho do Homem. Quem crê que é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre a sua família, para que lhes dê de comer a tempo, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor achar nisso ocupado quando vier. Na verdade vos digo que ele o constituirá administrador de todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser no seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a maltratar seus companheiros, a comer e beber com os que se embriagaram, virá o Senhor e ele não sabe, e removê-lo-á, e porá a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Parábola das 10 virgens, capítulo 25. Então será semelhante o reino dos céus a 10 virgens, que, tomado as suas lâmpadas, saíram a receber o esposo e a esposa. Mas 5 dentre elas eram loucas, e 5 prudentes. As 5, porém, que eram loucas, tomando as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo, mas as prudentes levaram azeites nas suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. Tardando o esposo, começaram a tosquenejar todas, e assim vieram a dormir. Quando à meia-noite se ouviu gritar, eis aí vem o esposo, saí a recebê-lo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam para suas lâmpadas e disseram às fátuas às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Responderam os prudentes dizendo, para que não suceda talvez faltar-nos ele a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai os que haveis mister. E enquanto elas foram ao comprá-lo, veio o esposo e as que estavam apercebidas e entraram com ele a celebrar as bodas, e fechou-se a porta. Por fim, vieram também outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele, respondendo, lhe disse, na verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Parábola dos talentos. Porque assim é como o homem que, ao ausentar-se para longe, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. Deu um a 5 talentos e outros 2, e a outro deu 1 a 1, cada um segundo a sua capacidade, partiu. O que recebera, pois 5 talentos, foi-se e entregou negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte também que recebera 2, ganhou outros 2, mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. Passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os às contas.
Chegando-se ele, o que havia recebido 5 talentos, apresentou outros 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, e eis aqui que tem outros 5 mais que lucrei. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que tu fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do seu Senhor. Mas da mesma sorte apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste os 2, entre aqui outros 2 que ganhei com eles. O seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que foste fiel a coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também os que haviam recebido um talento, disse: Senhor, sei que és um homem de rígida condição, cegas onde não entraste, não semeaste, e recolhes onde não espalhastes. Temendo-me fui e escondi o seu talento na terra. Eis aqui o que é teu. Respondendo seu senhor lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeio e recolho onde não tenho espalhado? Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido certamente com o juro que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10 talentos. Porque todo o que já tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância, e ao que não tem tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger dos dentes. O juízo final. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua majestade. E serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor aparta os cabritos e as ovelhas. Assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à tua direita: Vinde. É tudo real aqui, galera, até o sono. Vinde, benditos, meu pai. É porque agora já são 11 horas, eu fiz uma sessão hoje de reunião do Santo Espírito e eu vim ler essa parte aqui pra vocês. Agora eu tô cansadinha, mas eu vou terminar. A gente vai pelo menos até... Ixi. Nós vamos até o capítulo 28. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o seu trono da sua majestade. Serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor aparta do cabrito as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei que é onde está a sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, e possuem o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque eu tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era hóspede e recolheste-me. Estava nu e cobriste-me. Estava enfermo e visitaste-me. Estava no cárcere e vieste-me ver. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós tivemos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? Quando tivemos hóspede, te recolhemos, ou nu te vestimos? Ou quando tivemos enfermo no cárcere e te fomos ver? Respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade vos digo, quantas vezes vos fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é o que fizestes. Caridade. Então dirá também ao que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, o que está preparado para o diabo, para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Eu li 2 vezes. Eu sou ótimo, gente. Vamos lá. A frase, né? Então, já que ele não deu, vamos lá. Volta aqui. Me perdi. Isso é muito comum. Era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo e no cárcere não me visitastes. Então eles também lhes responderão: Quando é que nós tivemos fome, então sequioso ou hóspede, ou nu ou enfermo e no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhe responderá dizendo: Na verdade digo,
quantas vezes o deixastes de fazer a um desses pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Paixão e ressurreição de Jesus. Capítulo 26. E aconteceu a conjuração. E aconteceu isto, tendo Jesus acabado todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Vós sabeis que daqui a 2 dias há de se celebrar a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então se juntaram os príncipes dos sacerdotes e os magistrados do povo no átrio do príncipe dos sacerdotes, que se chamava Caifás, e tiveram um conselho para prenderem a Jesus com engano e fazerem-no morrer. Mas diziam eles: Não execute isto no dia da festa, para que não suceda levantar-se algum motim no povo. Um ungento perfumado. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, chegou-se a ele uma mulher que trazia uma redoma de alabastro cheia de precioso bálsamo e derramou sobre a cabeça de Jesus, estando recostado à mesa. E vendo isso, seus discípulos se indignaram, dizendo: Para que foi esse desperdício? Porque podia isto vender-se por um bom preço e dar-se aos pobres, dar este aos pobres. Mas Jesus, sabendo isso, disse-lhes: Por que molestais vós esta mulher? Que no que fez, me fez uma boa obra. Porque vós outros sempre tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Porquanto derramar este bálsamo sobre o meu corpo foi ungir-me para ser enterrado. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado este evangelho, que será em todo o mundo, publicar-se-á também para sua memória a ação que essa mulher fez. A traição de Judas Iscariotes. Então se foi ter um dos 12, que chamava Judas Iscariotes, com os príncipes dos sacerdotes, e lhes disse: Que me quereis vós dar? E eu vos entregarei? E eles lhe assinaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. A última ceia. No primeiro dos dias em que se comiam os pães asmos, vieram ter com Jesus seus discípulos, dizendo: Onde queres tu que te preparemos para que se há de comer na Páscoa? E disse Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: o mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. E fizeram os discípulos como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Instituição da Eucaristia. Chegada, pois, a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Estando eles comendo, disse-lhes: Em verdade vos afirmo que um de vós há de me entregar. Eles, muito cheios de tristeza, cada um começou a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, lhes disse: O que mete comigo a mão no prato, esse é o que há de me entregar. O Filho do Homem vai certamente, como está escrito dele, mas ai daquele homem, por cuja intervenção há de ser entregue o Filho do Homem, e o melhor fora ao tal homem não haver nascido. Mas ai daquele homem, por cuja intervenção há de ser entregue o Filho do Homem. Melhor fora tal homem não haver nascido. Respondendo Judas, o que o entregou, disse: Sou eu, porventura, mestre? Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Estando eles, porém, ceando, tomou Jesus o pão e benzeu e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo. Tomando o cálice das tuas graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, do Novo Testamento, que será derramado por muitos para a remissão do pecado. Mas digo-vos que desta hora em diante não beberei mais desse fruto da vide, até aquele dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Prediz a fuga de todos e a negação de Pedro. E cantando hinos, saíram nos montes das oliveiras. Então lhe disse Jesus: A todos vós serei esta noite uma ocasião de escândalo. Estai, pois, escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se porão em desarranjo. Porém, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia.
E respondendo, Pedro lhe disse: ainda quando todos se escandalizarem a teu respeito, eu nunca me escandalizarei. E Jesus lhe replicou: em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, me hás de negar 3 vezes. Pedro disse: ainda que seja necessário morrer, eu contigo não te negarei. E todos os mais discípulos disseram o mesmo. No jardim das oliveiras. E então foi Jesus com eles a uma granja, chamada Getsemane. E disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou para colar e faço oração. Tendo tomado consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza mortal. Demorai-vos aqui e vigiai comigo. E adiantando-se aos poucos, do passo que se prostou com o rosto em terra, fazendo oração, dizendo: Pai meu, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não se faça nisso a minha vontade, mas a tua. Depois veio ter com seus discípulos e o achou dormindo. E disse a Pedro: visto isso, não pudeste numa hora vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. De novo se retirou da 2ª vez e orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E veio outra vez e também o achou dormindo, porque estavam carregados os olhos neles. E deixando-os de novo, foi orar a 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E então veio ter com seus discípulos e disse: dormi já e descansai. Eis aqui está a chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis aí se vem chegando o que me há de entregar. Prisão do Messias. Estando ele ainda falando, eis que chega Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão de gente com espadas, varapaus, que eram os ministros enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha-lhes dado este sinal, dizendo: aquele a quem eu der um ósculo, esse é o que eu prenderei. É chegado logo Jesus e disse: Deus te salve, mestre. Deu-lhe um ósculo, um beijo. E Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? Ao mesmo tempo, se chegaram os outros a eles e lançaram mão de Jesus e o prenderam. E se não, quando um dos que estavam com Jesus, metendo a mão à espada que trazia, a desembainhou, ferindo ao servo do sumo pontífice, e lhe cortou uma orelha. E então lhe disse Jesus: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que tomarem a espada morrerão à espada. Acaso cuidas tu que eu não posso rogar ao meu Pai, e que ele não rogar ao meu Pai, e que ele não me porá aqui logo prontas mais de 12 legiões de anjos? Como se poderão logo cumprir as escrituras que declararam que assim deve suceder? Na mesma hora, disse Jesus àquele tropel de gente: vós viestes armados de espadas e de varapaus para me prender como se eu for um ladrão. Todos os dias, assentado entre vós, eu estava ensinando no templo e não me prendestes. Mas tudo isso assim aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. E então todos os discípulos os deixaram e fugiram. Perante o Sinédrio. Perante o Sinédrio. Mas os que tinham preso Jesus, levaram à casa de Caifás, príncipe dos sacerdotes, onde se haviam congregado os escribas e os anciãos. Pedro ia seguindo de longe até o pátio do príncipe dos sacerdotes. Tendo entrado para dentro, estava sentado com os oficiais de justiça, para verem que parava o caso. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho andavam buscando a quem jurasse algum falso testemunho contra Jesus, a fim de o entregarem à morte. Mas não acharam, sendo assim que foram muitos os que se apresentaram para jurar falso. Mas, por último, chegaram 2 testemunhas falsas e depuseram. Este disse: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E então, levantando-se o príncipe do sacerdote, disse: não responde nada ao que depõe contra ti? Porém, Jesus estava calado. Este, o príncipe dos sacerdotes, lhe disse: eu conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se és tu o Cristo, filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Mas eu vos declaro que vereis daqui a pouco o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vir sobre as nuvens do céu. Então o príncipe dos sacerdotes rasgou as suas vestiduras, dizendo: blasfemou. Que necessidade temos já de testemunhas?
Eis aí, acabais de ouvir agora uma blasfêmia. Que vos parece? Eles respondendo disseram, é réu de morte. Então uns lhes cuspiram no rosto e os feriram a punhadas, e outros lhes deram bofetadas no rosto, dizendo, adivinha-nos, Cristo, quem é que te deu? Negação de Pedro. Nossa, ele foi humilhado. Pedro, entretanto, estava sentado fora no átrio. Chegou a ele uma criada, dizendo, tu também estava com Jesus, Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Saindo ele à porta, viu de outra criada e disse para ali que o achavam. Esse também estava com Jesus o Nazareno. Segunda vez, o negou com juramento, dizendo, juro que não conheço tal homem. E daí a pouco chegaram-se os ali que estavam e disseram a Pedro, tu certamente és também dos tais, porque até a tua linguagem te dá bem a conhecer. Então começou a fazer imprecações e a jurar que não conhecia tal homem. Imediatamente cantou o galo. Pedro se lembrou da palavra que lhe havia dito Jesus. Antes de cantar o galo 3 vezes, me negarás. Tendo saído para fora, chorou amargamente. Jesus é levado a Pilatos. Capítulo 27. Chegada que foi a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo e entraram em conselho contra Jesus para o entregarem à morte. E preso, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Suicídio de Judas Iscariotes. Então Judas, que havia sido traidor, vendo que fora condenado Jesus, tocado de arrependimento, tornou a levar as 30 moedas de prata para os príncipes dos sacerdotes e anciãos, dizendo, peguei, entregando sangue inocente. Mas eles lhes responderam, a nós que se nos dá? Viras tu lá o que fazias. E depois de lançar as moedas no templo, retirou-se e foi pendurar-se de um laço. Escrúpulo dos hipócritas. Mas os príncipes dos sacerdotes, tomando o dinheiro, disseram, não é lícito deitá-lo na arca das esmolas, porque o preço é de sangue. Tendo, pois, deliberado em conselho sobre a matéria, compraram com ele o campo de um oleiro, para servir de cemitério aos forasteiros. Por essa razão se ficou chamado aquele campo até o dia de hoje, Aceldamá, isto é, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi anunciado ao profeta Jeremias, que diz, e tomaram 30 moedas de prata, preço que foi apressado, a quem se puseram em preço com os filhos de Israel, e deram-nas pelo campo de um oleiro, assim como me ordenou o Senhor. O julgamento. Foi apresentado, pois, Jesus ao governador, e o governador lhe fez essa pergunta, dizendo, tu és o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus, tu o que o dizes? E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos, não respondeu coisa alguma. Então disse Pilatos, tu não ouves de quantos crimes te fazem cargo? E não lhe respondeu palavra alguma, de modo que se admirou o governador em grande maneira. Ora, o governador tinha por costume, no dia da festa, soltar aquele preso que os do povo quisessem. Naquela ocasião, tinha ele um preso afamado, que chamava-se Barrabás. Estando, pois, eles todos juntos, disse-lhes Pilatos, qual querei vós que eu solte? Barrabás ou Jesus, que se chamou Cristo? Porque sabia que por inveja aqui lhe haviam entregado. Entretanto, estando ele assentado no seu tribunal, mandou-lhe dizer sua mulher, não te embaraçes com a sua causa desse justo, porque hoje em sonhos foi muito o que padeci por seu respeito. Mas o príncipe dos sacerdotes e os anciãos persuadiram aos do povo que pedissem a Barrabás e que fizessem morrer a Jesus. Fazendo o governador esta pergunta, lhes disse, qual dos dois querei vós que eu vos solte? Responderam a eles, Barrabás. Disse-lhe Pilatos, pois hei de fazer de Jesus, que se chama Cristo? Responderam todos, seja crucificado. E o governador lhes disse, pois que mal ele tem feito? E eles levantaram o mais grito, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, mas que cada vez era maior o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos à vista do povo, dizendo, eu sou inocente do sangue deste justo. Vós lá vos avinde. E respondendo, todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou a Barrabás. O Salvador flagelado e escarnecido. Depois de fazer açoitar a Jesus, entregou-lhe para ser crucificado.
Então os soldados do governador, tomando a Jesus para o levarem ao pretório, fizeram-o formar à roda toda aquela corte, e despindo-lhe, lhe vestiram um manto de carmesim. Tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça na sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Deus te salve, rei dos judeus. Cuspindo nele, tomaram uma cana e lhe davam com ela na cabeça. Depois o escarneceram, despiram no manto e vestiram-lhe seus hábitos e assim o levaram para crucificarem. E ao sair da cidade, acharam um homem de Cirene por nome Simão. A este constrangeram a que levasse a cruz dele padecente. Crucifixo e risão. Vieram a um lugar que se chama Gólgota, e que é o lugar do Calvário, e lhe deram a beber vinho misturado com fel. Tendo-o provado, não quis beber. Depois, o que crucificaram, repartiram as suas vestiduras, lançando por sortes, porque se cumprisse o que tinha anunciado pelo profeta, que diz: repartiram entre si minha vestidura, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam. Puseram-lhe também sobre a cabeça essa inscrição que declarava a causa da sua morte: Este é Jesus, rei dos judeus. Ao mesmo tempo, foram crucificados com ele 2 ladrões, uma parte direita e outro da parte esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, movendo as suas cabeças, dizendo: Ah, tu que destróis o templo de Deus e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma sorte, insultando-o também os príncipes do sacerdote com os escribas e anciãos, diziam: Os príncipes do sacerdote, ele salvou a outros, e a si mesmo não pôde salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o lá agora, se é seu amigo, porque ele disse: Eu, pois, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Morte do Messias. Mas desde a hora 6ª até a hora 9ª se difundiram trevas sobre toda a terra. E perto da hora 9ª deu Jesus um grande brado, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? Isso é: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns, porém, dos que ali estavam e que ouviram isto diziam: Eles te chamam por Elias. E logo, correndo um deles, tendo tomado uma esponja, a esnopou em vinagre e pôs sobre uma cana e lhe dava para beber. Porém os mais diziam: Deixa, vamos ver se Elias a vem livrar-o. Jesus, tornado a dar outro grande brado, rendeu o espírito. Prodígios após a morte de Jesus. Eis que rasgou o véu do templo em 2 partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e partiram-se as pedras, e abriram as sepulturas. E muitos corpos de santos que eram mortos ressurgiram, e saindo das sepulturas depois da ressurreição de Jesus, vieram à cidade santa, e apareceram muitos. Mas o centurião e os que com ele estavam de guarda a Jesus, tendo presenciado o terremoto e o sucesso do que acontecia, tiveram grande medo, dizendo: Na verdade, este homem era filho de Deus. Achavam-se também ali vindo de longe muitas mulheres que desde a Galiléia tinham seguido a Jesus, subministrando o necessário, entre os quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, a mãe dos filhos de Zebedeu. Quando foi lá pela tarde, veio um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. E este chegou a Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos mandou então que se lhe desse o corpo. Tomado, pois, o corpo, amontoou-lhe José no ansiado lençol, e depositou-o no seu sepulcro, ainda que não tinha servido, o qual ele tinha aberto numa rocha. Tapou a boca do sepulcro com uma grande pedra, que ali moveu e retirou-se. Maria Madalena e outra Maria estavam ali sentadas de frente ao sepulcro, sentinelas em guarda do túmulo. E no outro dia, que é o seguinte ao Parasceve, os príncipes dos sacerdotes e fariseus acudiram junto à casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de aquele embusteiro vivendo ainda, disse: Eu hei de ressurgir depois de 3 dias. Dá logo ordem que se guarde o sepulcro até o dia 3º, por não suceder que venham os seus discípulos e o furtem, digam a plebe que ressurgiu dos mortos. E desta sorte virá o último embuste a ser pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: Vós aí tendes guardas, e de guardai-o como entendeis. Ele, porém, retirando-se, trabalharam a ficar seguro o sepulcro, selando a campa e pondo-lhe guardas. A ressurreição. 28. Capítulo. Mas na tarde do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, veio Maria Madalena e outra Maria ver o sepulcro.
E eis que tinha havido um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegando, revoltou a pedra e estava sentado sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e sua vestidura como a neve. E o temor dele se assombra... e de temor dele se assombraram os guardas e ficaram como mortos. Mas o anjo, falando primeiro, disse às mulheres: Vós outras não tenhais medo, porque sei que vinde buscar a Jesus que foi crucificado. Ele já aqui não está, porque ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor estava posto. E ide logo, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou. E ele aí vai adiante de vós para Galiléia, e lá o vereis. Olhai que eu vou-lo disse antes. E saíram logo do sepulcro com medo, e ao mesmo tempo com grande gozo, e foram correndo dar a nova aos seus discípulos. Aparição às piedosas mulheres. E eis que lhe saiu Jesus ao encontro, dizendo: Deus vos salve. E elas se chegaram a ele, se abraçaram com seus pés e o adoravam. E então disse-lhe Jesus: Não temais, ide, dais as novas ao meu irmão, para que vão a Galiléia e que lá me verão. Os guardas subornados. Ao tempo que elas iam, eis que vieram à cidade alguns dos guardas e noticiaram aos príncipes e aos sacerdotes tudo o que havia sucedido. Tendo congregado com os anciãos, depois de tomarem conselho, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, intimando-lhes esta ordem: Dizei que vieram de noite aos seus discípulos e levaram furtado enquanto nós estávamos dormindo. E se chegar isto aos ouvidos do governador, nós lhe faremos crer e atenderemos à vossa segurança. Eles, porém, depois de receberem o dinheiro, fizeram conforme as instruções que tinham. E essa voz que se divulgou entre os judeus dura até o dia de hoje. A prisão de Jesus aos 11 apóstolos. Partiram-se, pois, os 11 discípulos para Galiléia, para cima de um monte onde Jesus lhe havia ordenado que se achassem, e vendo-o adoraram. Ainda que alguns tiveram sua dúvida. A missão universal. Chegando, Jesus falou dizendo: Tem-se me dado todo o poder no céu e na terra. E depois ia ensinar todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e estáis certos de que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A gente vai continuar semana que é, no próximo vídeo, semana que vem, então, né? Aí a gente entra no Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Um beijo!